Pastor Felipe, a Bíblia tem resposta para tudo? Algumas pessoas afirmam calorosamente que sim. O que o senhor diz sobre isso? Paulo, essa é uma questão que tem a ver com um tema chamado suficiência das Escrituras, suficiência da Bíblia, né? Ou alguns também podem relacionar aquele sola da Reforma Protestante, que é somente a Escritura. Eu tenho uma resposta para essa pergunta que ela é tanto afirmativa quanto negativa, e eu vou te explicar por quê, né? Não é uma saída pela tangente. Fica super à vontade, meu pastor. É essa a Mas oportunidade. deixa eu explicar o porquê que eu respondo sim e não. Eu creio que a Bíblia tem todas as respostas, sim, mas para aquilo que ela pretende responder, ou seja, para aquilo que ela propõe ter respostas. Então a palavra de Deus, ela tem um objetivo. Ela foi escrita para revelar Deus, o Deus Trino, e também especialmente para revelar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que, em conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo, possamos ser salvos, redimidos e transformados. Logo, eu creio que a palavra de Deus ela é suficiente para nos redimir, salvar, transformar dos efeitos deletérios da queda em pecado. Eu creio desta forma. Mas aí eu digo que não, por quê? Porque a Bíblia ela não tem, por exemplo, respostas no que diz respeito a questões de ciências. Você pode encontrar ciências na Bíblia, respostas sobre questões científicas, sim, mas ela não tem o interesse de responder diretamente a essas questões. Eu até costumo brincar, por exemplo, quando você quer saber, quando você quer aprender a fazer um bolo, por exemplo, você não vai na Bíblia, porque a Bíblia não fala Verdade. sobre fazer bolo, então ela não tem todas as respostas. Quando você quer, por exemplo, edificar uma casa, você não vai na Bíblia, né? Aí eu queria só assim fazer uma ponte, se você me permite, com essa questão que nós estamos vivendo hoje, com a questão que a gente tem vivido na pandemia, por exemplo. Muita gente tem falado, será que a Bíblia tem todas as respostas? Eu, inclusive, incluo essa resposta minha, que ela tem sim e não, nessa questão que a gente tem vivido hoje. Por exemplo, quando a gente fala da pandemia em termos científicos, e a gente está falando em termos de estatística, parte da epidemiologia, por exemplo, a parte técnica, a Bíblia não vai ter resposta. Mas quando a gente pensa no que as pessoas estão vivendo de sofrimento, de problema, de luto, de morte, aí eu digo para você que a Bíblia tem resposta. Então, pastor Felipe, o senhor acredita que nesse interim, por exemplo, pandemia, a galera começou a falar muito apocalipticamente, inclusive de uma forma desvirtuada, né? Teve gente até que previu o fim de todas as coisas e no dia que ele previu o final de todas as coisas, foi um dia que o sol foi embora mais cedo, choveu, faltou luz e todo mundo acreditou é hoje que a profecia se cumpre e a pandemia em si, ela tem uma resposta bíblica, colocando ela de repente dentro do princípio de dores? Pode-se considerar Eu ou acredito não? que sim, eu Para acredito que fechar o sim. princípio de dores? Isso, eu acredito que sim. Mas só que a resposta mais bíblica, na minha opinião, para a questão da pandemia é a resposta que tem a ver com a questão da queda em pecado. Na minha opinião. Por quê? Porque tudo que a gente enfrenta hoje de doenças, problemas de epidemia, vírus e tudo mais, isso tem a ver com a queda em pecado. Então, acho que a resposta mais bíblica é: nós estamos vivendo num mundo que sofre as consequências deletérias do pecado. Logo, toda e qualquer evolução disso, pioras, tem a ver com essa questão da queda em pecado. E aí que eu digo para você que a suficiência das Escrituras entra. Porque a Bíblia Sagrada contém e provê respostas suficientes que trazem soluções para os problemas do homem. Como, por exemplo, problemas que dizem respeito à atitude, relacionamento, comunicação, conduta, comportamento. Problemas relacionados ao sofrimento. A Bíblia tem respostas para tudo isso. Porque a gente cai também numa outra problemática, que é as pessoas hoje colocam a culpa no diabo em tudo, né? E muitas vezes esquecem aquilo que o apóstolo Paulo retratou para nós na carta aos Efésios, falando sobre a natureza dos frutos da carne.
E quando você olha detalhadamente os frutos da carne, você percebe que muita coisa é uma expressão humana e a gente acaba por demonizar aquilo que é uma personalidade, o caráter, a ação. Justamente, é aquilo que também é um efeito da queda em pecado, que são os vícios e maus hábitos, né? Que você falou aí, as obras da carne são justamente vícios e maus hábitos adquiridos pelo ser humano ao longo da história da humanidade, né? Da evolução do pecado, da corrupção, da morte, da estrutura de morte e pecado na vida do ser humano. E o ser humano foi se habituando com tudo isso, domesticando determinados comportamentos e condutas e práticas que fez com que a gente chegasse nessa situação que a gente está hoje. E a obra de Deus, pela sua palavra e pelo Espírito, é justamente transformar o homem à imagem e à semelhança de Jesus. Logo, a suficiência das Escrituras é para isso, para nos trazer de volta para Deus, a fim de que a gente viva uma vida para agradar a Deus. E essa vida para agradar a Deus, ela só é possível a partir da semelhança com Cristo.